Olá pessoal, você aqui no IngeCast, hoje nós temos um convidado mais que especial, exatamente. Hoje esse convidado ele é apresentador, publicitário e o que mais? Marte! Exatamente, Jairzinho, direto de Ferraz de Vasconcelos, uma pessoa espetacular que tem uma tremenda história e vai nos contar um pouquinho mais sobre toda a sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Jair. Oi, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser um bate-papo bastante produtivo. Quero agradecer a Lana, que fez o convite também, e toda a produção aqui, e parabéns pelo espaço. Muito obrigado. Aqui nós estamos no espaço Estúdio WCast Mogi. Sejam muito bem-vindos e convidados. Bom, Jair, como tudo começou na sua história, nessa experiência de publicidade, de propaganda, de apresentador, um grande apresentador, Obrigado. Comunicador. Me conta como tudo isso veio, esse amor. Eu acho que todos esses pontos que você citou, de pano de fundo disso, tem o Jairzinho vendedor de alho, né? Que tudo começou com meu pai, né? O seu Zé do Alho, que inclusive estava comigo até pouco tempo atrás agora. Ele me ensinou a maior profissão e a melhor do mundo, que é de vendedor. Eu costumo dizer que um bom vendedor nunca fica desempregado. E eu trabalhei com ele muito cedo, vendendo alho, né? No porta a porta. Coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque até hoje ele tem essa função por gostar da profissão, não por necessidade. E eu aprendi com ele ser vendedor. Hoje as pessoas me veem como jornalista, que sou publicitário, formado em publicidade e também apresentador, porque por trás de tudo isso tinha o Jairzinho vendedor. Porque você trabalha também na área de comunicação, você está com o seu podcast. Essa área é muito difícil, ainda mais jornalismo independente, que eu sempre quis trabalhar com jornalismo independente. Então, quando a gente trabalha com jornalismo independente, precisa ter independência. E a independência vem através do trabalho de vendedor que eu sempre tive. Então, por trás das câmeras, eu sempre me preocupei muito com a questão do marketing, da publicidade, dos patrocinadores. Então o Grupo Cenário hoje está de pé, a TV Cenário está de pé, porque além de tudo isso que eu amo ser, que é jornalista, apresentador, eu amo ser vendedor. Então eu comecei trabalhando muito cedo com meu pai, e depois eu fui trabalhar de vendedor de loja, de sapato, de roupa. Tudo que eu fiz foi vender. Fiz projetos voltados à venda de publicidade. Na época não tinha nem internet, era revista mesmo. Então eu vendia revista, anúncio em revista, vendia cartão de visita, sempre vendendo. E quando eu deixei de trabalhar numa empresa aqui de Mogi, que era o Mogi News na época, eu era vendedor de anúncio no Mogi News. Eu fui para em Ferraz de Vasconcelos, depois que eu saí dessa empresa, né? Eu resolvi montar o jornal Cenário na época, que não tinha internet, por conta do meu irmão, que era secretário de cultura na época. Aconteceu um episódio lá com ele e eu fiz um jornal só para poder prestigiá-lo, né? No momento difícil que ele estava passando. Fiz um jornal na época, coloquei o nome de Cenário justamente porque ele era secretário de cultura, palco, cenário. E era para ser um jornal apenas, um único jornal, para poder, como eu disse, levantar a moral dele, que ele estava passando um momento difícil, tinha sido mandado embora injustamente da pasta de secretário e tinha ido para outra função. Ele ficou muito mal com essa situação, e eu, para levantar a moral dele, fiz um jornal na época lá, isso há quase 20 anos atrás, mais de uns 15 anos atrás, para poder mostrar para ele que ele estava saindo, né, da secretaria, não por incapacidade, mas porque puxaram o tapete dele. E eu fiz um jornal com todas as ações que ele tinha feito na época e mandei distribuir na porta do local onde a pessoa que tinha puxado o tapete dele estava sumindo a pasta, para mostrar que, assim, puxou o tapete dele, mas ele fez o serviço. E aí o que era para ser apenas um jornal esporádico, um jornal único, virou o meu ganho de vida. Aí de bimestral a periodicidade passou a ser mensal, quinzenal e virou semanal, né? E daí para frente a gente foi trabalhando e crescendo. E essa força na comunicação regional que você ganhou, como é que você teve essa experiência? Como foi? É o processo. Eu costumo dizer que a vida a gente precisa entender que tudo é um processo. Eu soube, né, esperar o tempo, porque hoje as pessoas, graças a Deus, me conhecem, eu tenho uma certa notoriedade na minha profissão, mas nem sempre foi assim, né? Então, quando eu comecei, era muito difícil. Primeiro que hoje tem a facilidade da internet, na época não tinha.
Eu digo a facilidade porque aquilo que eu alcançava 2.000 pessoas com o jornal impresso, que eu fazia na época, para chegar até alguém, hoje eu faço uma reportagem e bate 1 milhão, 500 mil, 200 mil. Então, assim, hoje a internet facilitou a nossa vida. Mas eu acho que a credibilidade, as coisas que eu venho alcançando e podendo estar aqui na sua frente contando a minha história, é porque eu esperei as etapas da minha trajetória. Eu soube sofrer quando tinha que sofrer, eu soube enfrentar desafios que essa área de jornalismo enfrenta muito, eu soube ser resiliente nas ameaças, que eu sofri ameaça até de morte por conta do jornalismo, e isso não foi uma vez só. Já sofri também represária por parte de crime organizado, por exemplo, por fazer reportagem que eles não gostavam, e eu soube conversar, soube explicar, soube falar que era em cima da verdade. Então, assim, a vida é feita de momentos, né? E você saber aproveitar os momentos e ser resiliente é o que me trouxe até aqui. E Ferraz de Vasconcelos, o que representa para você? A cidade de Ferraz de Vasconcelos representa tudo, né? Porque foi através, desde a época do alho, né? Desde a época de vender alho, que eu comecei em Ferraz de Vasconcelos, quando eu tinha 10 anos de idade, com meu pai, que antigamente não tinha nem a estação, era a passagem de nível do trem. Ferraz me deu tudo. Foi ali que eu comecei a pôr um dinheirinho no bolso enquanto criança, porque eu vendia meu alho e final de semana meu pai me dava um trocado. Depois que eu peguei uma certa idade, 15 anos, eu fui trabalhar numa loja de sapato no centro de Ferraz, que ali eu comecei a ver o dinheiro na mão. E depois dali eu comecei a trabalhar por conta, fazendo esses projetos, como eu disse para você, revista, eventos, festivais de música, e foi tudo através de Ferraz de Vasconcelos. Foi através de Ferraz de Vasconcelos que eu consegui montar a minha empresa, formados 4, já formei 3 filhos que estão casados, já me deram netos, e falta o último agora, que é o Matheus. Você é vovô. Sou vô. Olha que legal. E, então Ferraz de Vasconcelos é tudo para mim, referente à minha vida profissional. Que bacana. E deixa eu fazer uma pergunta. Nesse cenário, qual foi a maior dificuldade que você já passou? Empresarialmente falando, né? Isso. A dificuldade, a maior que eu já passei foi trocas de governo, porque quando você faz um trabalho jornalístico na cidade, você consegue mostrar o seu trabalho para determinado grupo. Naquela ocasião, eu era muito municipalizado, vamos se dizer. Hoje, graças a Deus, a TV Cenário e a minha imagem, ela se tornou regional, né? Muita gente me conhece de várias cidades, a gente tem parcerias de forma legal com diversos segmentos de outras cidades, mas quando eu comecei era só Ferraz. E quando você começa, você tem, infelizmente, de optar por um lado, porque na política é assim. Eles não aceitam você ser totalmente imparcial. As pessoas do jornalismo têm medo de falar sobre isso, mas como eu já tenho 20 anos, eu não tenho rabo preso, então eu falo. Quando você inicia, determinada pessoa te chama, você tem talento, vou te ajudar, mas eu não quero que você faça coisa com tal pessoa. E você, por necessidade, acaba tendo que se sujeitar, porque você tem filho para sustentar, comida, família. E isso não é diferente, não foi diferente da minha vida. Hoje, graças a Deus, eu já passei dessa fase por conta de muito trabalho, eu não condiciono, eu não coloco na mesa para discutir imparcialidade. Mas quando começa, é muito complicado, muito delicado. E a maior dificuldade foi quando a gente fazia o trabalho de forma séria, tinha vínculo com um determinado grupo, na época política, porque comercialmente falando era muito difícil bancar, e quando aquele grupo perdia a eleição, o outro que entrava falava que ia acabar comigo porque eu era daquele outro grupo. Mas a resiliência, meu trabalho profissional era além disso, porque toda vez que não queriam um tipo de parceria, que era um direito que eles queriam, eu não ia ficar chorando. Eu ia trabalhar, eu ia pra rua, ia colocar as notícias, as coisas que acontecem, e foi isso que me deu a base para chegar até aqui. Então, quando eu falo que eu não negocio hoje a imparcialidade, é que as pessoas hoje elas fazem questão de ter alguma coisa comigo, não porque eu coloco faca no pescoço, não porque eu amedronto ninguém nesse meio, mas porque eu tenho um engajamento e profissionalismo suficiente para que eles entendam que é melhor ter eu como parceiro do que como inimigo, né? Eu acho que é assim que funciona. Na realidade, você tem ética. Ética, tem moral para poder ouvir todo mundo. Poder e discernir o que é certo e errado. E você não precisa competir com ninguém. Nada, você tá ali, vai fazer o seu trabalho. É isso aí. Eu não acordo de manhã pensando em prejudicar e ter rivalidade, não. Faço o meu e eu acho que trabalho de formiguinha, ela vai dando resultado ao longo do tempo. Sérgio, ninguém fala isso. Isso é uma verdade escarrada no meio
da mídia, Mas né? ninguém fala, né? Ou você tentar um lado ou outro, se você não tiver dos dois... Porque você não consegue. Ontem mesmo a Anica Mori que me entrevistou falou, mas como você consegue? Você vem aqui um dia o Rafu, e outro dia vem a Priscila, vem o Gambale, vem não sei o quê. Eu falei, porque eu não negocio isso com eles. As pessoas acham que eles vêm falar, porque eu não dou esse tipo de liberdade pra ninguém me pautar. Então, assim, eles querem ter parceria, vai divulgar um anúncio, ou já tem um empresário que quer divulgar a empresa dele e tal, mas não condiciona. Porque tanto é que, por exemplo, a prefeita da cidade, a Priscila Gambale, tempos atrás aconteceu um episódio lá na prefeitura, que foi o Ministério Público, eu fui o primeiro jornalista que fiz a reportagem lá. E eu tenho um bom vínculo de amizade com eles. E eles entendem a minha profissão. Eu não coloco na mesa para discutir esse tipo de coisa. Jornalismo é uma coisa que é imparcial, tem de ser imparcial. A verdade é única. A verdade, quando acontece um fato, ela é verdade para você que é da oposição ou para você que é da situação. Ela não deixa de ser verdade porque você está do lado da pessoa. Ela continua sendo a verdade. Foram lá na prefeitura, olharam a documentação da prefeitura, afastaram algumas pessoas e eu tive que dar notícia e a prefeita não atingiu nela o problema. Acabou, ponto. Quando você trabalha com a verdade, com a ética, ninguém pode te responsabilizar ou querer te prejudicar. Então, eu acho que a minha história é resumida a isso. Hoje a gente tem uma certa gordura e a certa apreço por diversas pessoas de diversos nichos da política e também da sociedade, porque todo mundo sabe que eu ouço todo mundo, dou voz para todo mundo e eles que se justifiquem se tiver algum tipo de problema. A minha função é mostrar e a deles é mostrar que não fez ou que fez determinada coisa, entendeu? Maravilha, parabéns. E o que mudou do jornalismo de antigamente para hoje em dia? As redes sociais, as mídias, né? Ela é full time hoje, né? Tipo, é tudo que você posta agora, todo mundo já tá vendo. Antigamente você fazia uma notícia que demorava uma semana. Meu jornal impresso na época era semanal, só pra você ter ideia. Quando eu terminei quando eu parei com o jornal impresso, ele tava semanalmente. Então a gente escrevia algo agora para daqui uma semana praticamente sair a notícia e ela continuava sendo a notícia. Tem notícia que é quente, que você tem que dar um jeito de divulgar na hora, tem notícia que demora um pouco mais. Mas mesmo assim, não era um jornal diário. Eu nunca tive jornal diário e sempre tive responsabilidade e credibilidade, mesmo no semanal. Com a internet, eu percebi, naquela ocasião, eu fui pioneiro nessa área na minha região, de entender que a notícia, eu conseguia dar notícia no momento que ela acontece. Então, eu conseguia entrevistar pessoas naquele momento, com a live, por exemplo. Montei meu primeiro estúdio pequenininho e hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bacana. Conseguia dar notícia de forma mais dinâmica, conseguiria apurar assim de forma mais rápida com as coisas que você antigamente você apurar uma notícia era mais complicado, hoje está mais difícil, mais fácil, né, por conta da tecnologia. Então acho que a internet, a tecnologia, as redes sociais, para quem trabalha de forma bacana, eu acho que ajudou muito. Exatamente, uma das perguntas que os internautas falaram, vamos perguntar para ele, né? Uma das perguntas, como é que você separa o que é fake news e o que não é? É apuração, não tem jeito. Você precisa... assim, quando vem algo na sua... Ontem mesmo aconteceu algo semelhante, eu vou dar um exemplo. Uma determinada pessoa me mandou uma foto de um senhor que até eu conheço, que é da minha região lá, dizendo que ele... que era para mim divulgar, a arte dela já estava pronta, eles já estavam divulgando nas redes sociais, que esse senhor teria abusado de uma criança, né, de um menino de 9 anos de idade. Já tinha telefone, a cara dele, tudo bonitinho, e me mandou a foto e me mandou um documento dizendo que era o decreto da prisão preventiva dele, que se eu poderia divulgar. Aí eu falei, deixa eu olhar o documento. Entrei, vi o documento e vi que ali não era um decreto de prisão, e sim uma autorização para que se fizesse o exame de corpo de delito na criança. Então quer dizer que até então não tem o resultado se ele abusou realmente dessa criança. O único fato que tem é que ele se evadiu do local. Ele ser evadido do local não dá consistência para dizer que ele fez o ato. Pode ser que ele está assustado, com medo, e quem vai falar é a justiça. Então eu fui atrás do boletim de ocorrência, realmente tinha, mas a prisão preventiva dele não teria sido decretado, porque quando ele foi lá na delegacia, ele foi, o juiz, o delegado viu a documentação e não tinha ainda a prova cabal e dispensou ele. E nesse meio termo ele se evadiu.
E aí a polícia estava atrás dele, mas ele estava atrás dele porque descobriram que ele tinha se evadido. Então ia decretar ainda a prisão preventiva dele para poder depois analisar. Agora você imagina, eu pegar uma foto de uma pessoa dessa, de um senhor, divulgar nas minhas redes sociais que tem um grande engajamento, e aí depois você sabe que não acontece, ainda mais onde envolve criança, né? Não estou falando que ele não fez isso, pode ser que ele tenha feito. Mas imagina, eu divulgo, aí a sociedade se vira contra esse senhor, acaba fazendo algo fisicamente contra ele, que é isso que acontece. Porque Lincha, né? que é algo muito sério. E depois de todo o processo, prova que ele não fez esse ato. Como que ficaria primeiro a minha credibilidade e principalmente a minha consciência? Então a apuração do fato é isso. Chega toda hora, minha mulher sabe. Chega toda hora alguma história. Mas eu nunca fui processado durante 20 anos de carreira por falar um fake news. Algo que não tenha acontecido. Porque primeiro eu investigo, pego toda a documentação, pego a testemunha, pego tudo. Na hora que tiver tudo pronto, eu vou e solto a notícia. Porque nesse mundo hoje, onde as pessoas estão mais preocupadas com engajamento, com likes, eu tô mais preocupado com o que eu adquiri ao longo dos meus 23 anos de jornalismo, né? Que é tudo que eu tenho, que eu vou levar, que é a minha credibilidade. Então, assim, a apuração é isso, é você, de fato, querer saber do problema e entender o que está acontecendo e pegar prova de cima daquilo para depois você divulgar. Hoje estão fazendo diferente. Estão divulgando primeiro a notícia para depois ver se tem fundo ou se não tem. Mas depois da flecha lançada, ela não volta mais, né? Acaba com a pessoa, né? Acaba com a pessoa. E qual foi o caso mais surpreendente que você fez e você teve uma surpresa assim que você não imaginava? Surpresa ou impacto assim Impacto. na minha vida? Sim. Então, eu vi várias reportagens ao longo desse tempo todo. O que mais impactou a minha vida foi eu ter feito a reportagem do meu primo Tchaquinha, que deu notoriedade nacional há uns tempos atrás, meses atrás, que assim, ele foi executado, né? Isso veio diversas emissoras de TV até me entrevistar, porque eu fui jornalista que, através da minha apuração, conseguiram prender os 3 elementos que fizeram isso com ele. Ele foi sequestrado na porta da casa dele por 3 pessoas. Uma dessas pessoas, supostamente, a esposa desse miliante teria tido um caso com meu primo há 15 anos atrás, coisa que não foi provada. E esse cara ficou 10, 12 anos, 14 anos preso. Quando ele saiu, ele foi se vingar e matou meu primo. Ele sequestrou meu primo, enterrou ele numa cova rasa. E se não fosse a apuração de eu ter ido no mesmo dia que ele foi sequestrado, subido uma reportagem, uma live no dia na rua, e ter capturado, assim, junto com outras pessoas, que um deles deixou cair o celular no chão quando entrou em luta corporal com meu primo, antes de pôr ele no carro, a polícia não teria nenhuma comprovação que teria sido ele. Inclusive, teve um período desse grupo ser preso, eles me ameaçaram, né? Dizendo que a mesma coisa que teria acontecido com meu primo ia acontecer comigo, porque eu tava falando demais. Mas é a família e a minha profissão. Então eles escolheram a pessoa errada para fazer essa coisa, sendo que não tinha justificativa. Então foi a coisa mais impactante, porque quando eu dei a notícia de ter encontrado o corpo do meu primo, porque teve esse período deles ter feito o que fizeram e ninguém descobriu onde meu primo estava. Eles enterraram, e quando prenderam um deles e ele disse onde estava, que eu fui o primeiro jornalista a chegar no local e mostrar o local onde ele foi encontrado. E aí foi um baque, porque eu chorei na reportagem muito forte, porque meu primo, eu tava enquanto profissional, mas tava enquanto família também. E aí essa reportagem bateu milhões de visualizações na internet, porque mostrou o lado humano também da gente, que é ser humano. Então esse caso, de todos os que eu já cobri, eu acho que impacto mesmo foi esse, porque se tratava de algo familiar, né? Entendi. E como nasceu o grupo Cenário? Então, como eu disse, assim que eu saí do jornal aqui de Mogi das Cruzes, que eu trabalhei como vendedor, eu criei, né, o jornal Cenário. E eu sempre, desde a primeira edição do jornal, que era impressa, eu sempre coloquei grupo Cenário, mesmo tendo um jornal que era um só. Porque eu acredito muito na força da palavra e muita força do trabalho. Sim.
O que importa não é o jeito que você tá hoje, é o que você pensa que você vai ter um dia. Claro. Então, quando eu Você montei... tá almejando, né? Lá pra quando, frente. quando eu montei o jornal, eu sabia que o primeiro passo era ter um jornal, mas que eu teria um dia o grupo Cenário, né? E quando eu comecei a crescer, juntamente com a minha família, que a TV Cenário, o Grupo Cenário é uma empresa familiar. Coloquei meus filhos para trabalhar, para estudar comigo, para poder aprender, e a gente vai expandindo, porque eu sou muito de investir na minha área, né? E hoje, por conta de saber que o trabalho sério ele vai trazer um resultado, a gente hoje pode se dizer que tem um grupo de comunicação, mas nem sempre foi assim. Mas hoje é um grupo. Hoje é um grupo. Hoje a gente tem o Jornal Cenário, que é pela internet hoje, nós temos o portal de notícias, nós temos o podcast, que é um podcast bastante conhecido, temos a TV Cenário, que eu faço diversas entrevistas e também postagens de anúncio, e nós temos um espaço também, assim como esse aqui, que a gente também loca para outras pessoas que querem fazer o podcast, fazer conteúdo para a internet, essas coisas. Por isso que é um grupo. Por isso que é um grupo. Olha que bacana. E como mudou a sua cidade com a sua comunicação? A comunicação ela é muito dinâmica, ela mudou porque quando você traz informação, a gente leva a notícia para dentro da casa da pessoa. De Ferraz de Vasconcelos é uma cidade dormitório, né? É uma cidade que as pessoas trabalham, a maioria em São Paulo, pega o trenzão, chega à noite em casa, para dormir, para acordar no outro dia e trabalhar. Então o pensamento de quem mora, principalmente na grande maioria das pessoas que moram em Ferraz, são pessoas que às vezes não tem muito tempo para poder sentar na frente de uma televisão, assistir um jornal, assistir o que ela tem é o celular na mão, que ela vai para o trabalho e no período de ida, de volta, tá olhando as coisas. Eu acho que a TV Cenário, ela entra aí. Quando a pessoa quer saber de algo, como eu disse, naquele momento, ela sabe onde procurar. Ela sabe que todo lugar que eu vou, as pessoas falam, Jair, tem várias páginas, vários grupos, eu gosto, a gente segue. Mas se eu quero saber se aquela notícia é verdadeira, eu vou na TV Cenário. Por conta disso que eu falei para você, eu faço apuração. Então, todas as outras páginas, sem criticar nenhuma, né? Que cada um faz o trabalho, tem a sua credibilidade, tem seus nichos. Mas quando eu coloco na TV Cenário, as pessoas acreditam, porque, como eu disse, eu nunca tive que desmentir algo, né, que eu falei ou que eu postei. Desses 23 anos de trajetória, eu tive uma vez só que eu fiz na hora, que eu falei do nome de uma pessoa que foi recentemente na prefeitura, que tinha chego para mim naquele momento que uma das pessoas que teria sido afastada seria fulano de tal, secretário de uma pasta. E aí, 10 minutos depois, eu descobri que não foi ela, que tinha sido uma outra pessoa. A única vez. E aí eu fiz uma live na hora, falando, pessoal, acabei de dar uma notícia, não é fake news, mas a fonte não me falou correto. E foi isso que aconteceu. E aí você ganha mais credibilidade, porque eu não deixei que aquela mentira fosse propagada ao ponto de prejudicar a pessoa. Eu já logo imediatamente já falei, a fonte não foi essa, foi essa pessoa que foi afastada e não essa. E aí a pessoa depois até me agradeceu, porque não precisou ela entrar em contato comigo para poder pedir. Porque a verdade, como eu disse, é única, né? Você tem obrigação de falar a verdade sempre. Que ótimo. E como surgiu o Prêmio Destaque? Eu sou do comércio, né? Como eu disse, sou vendedor desde quando eu nasci praticamente. E tudo que eu fiz em Ferraz foi relacionado a comércio. Tudo, até então. Se eu fosse fazer um cartão de visita, eu ia vender para comerciante. Se eu fosse fazer um evento, o patrocínio eu tinha que ir para comerciante. Quando eu for trabalhar numa loja, era comércio em Ferraz. Tudo era comércio, então eu conheci muita gente. E quando a minha vida começou a mudar, e eu tinha uma estrutura melhor do que eu tinha outrora, eu pensei em fazer algo, uma vez só, para poder prestigiar os comércios da cidade. E eu resolvi fazer um prêmio que no final do ano eles pudessem comemorar o ano. Porque trabalhar no comércio, não digo só no comércio, mas ser empresário nesse país é uma luta, porque é mais imposto do que tudo. Tudo é imposto. E aí eu falei, não, eu vou criar algo que pelo menos uma vez durante o ano eles possam comemorar a luta do ano inteiro. E aí eu resolvi fazer uma enquete pela internet, que aí foi um sucesso. Eu comecei fazendo pelo meu site, e eu me recordo que o primeiro ano bateu 300 mil pessoas que entraram no site para poder votar, porque eu dividi por segmento, eu segmentei de A a Z
cada segmento. Então, os 3 primeiros de cada segmento, que fosse votado pelo voto popular, participaria do jantar que eu faço no final do ano no Montreal Events. Então, assim, desse primeiro nós já vamos pro 12º, né? 11º ano, né, de Prêmio Destaque. Que maravilha. E a importância de valorização ao comércio local? É justamente isso, porque o crescimento, né, da cidade, a renda do município, as riquezas, as principais riquezas do município, está envolto do que produzem os comerciantes e os empresários de Ferraz. Se eles estão bem, a cidade vai bem. Se ela não está, vai ficar vivendo dos impostos apenas. Porque o imposto que se arrecada nos municípios, principalmente de Ferraz, não paga as despesas que tem durante o ano. Então, se a cidade não tem um comércio forte, onde gera emprego, que aí o empregado, o funcionário, ele consegue comprar, consegue investir, consegue consumir, e parte dos impostos que é comprado com os produtos que é na cidade, ele retorna para o próprio município para poder alavancar. Então, é uma satisfação muito grande poder prestigiar um segmento, um dos mais importantes que tem dentro do município, que é a classe empresarial, né? E deixa eu fazer uma pergunta, e sua família, o que ela é para você? Ela é tudo, porque caminharam junto comigo desde o início, né? Minha esposa que está aqui, a Aninha, que eu costumo dizer que existe o Jair antes dela e depois dela, porque ela me trouxe o amor, o carinho que ela sempre me dá e eu para ela, mas ela trouxe também muita sorte na minha vida e um olhar diferente para a vida, né? Porque a gente errar na vida, todo mundo está sujeito. O problema é você não entender que você está errando e não querer mudar. Eu errei muito na minha vida no passado, nada com droga, nada com criminalidade, mas no posicionamento, na forma de pensar relacionamento, né? E eu não tinha o pensamento. Depois que eu a conheci, ela me ensinou o valor da família, né? Me ensinou o quão importante é. Hoje as pessoas me veem o Jair carinhoso, amado, mas nem sempre foi assim no passado. Eu não se preocupava tanto com isso. A Bíblia diz uma coisa muito séria, que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a minha mulher, quando eu conheci a Aninha, ela veio para poder me dar esse direcionamento, de entender que a fase de molecagem, a fase de brincadeira, a fase de ser mulherengo, a fase já tinha passado e que agora eu tinha uma grande responsabilidade, que era cuidar deles. E quando você começa a fazer coisa certa, e aqui eu não estou falando de religião, né, de Deus, nada disso, eu estou te falando que eu sou cristão, mas não é disso que eu estou falando. Quando a gente fala de valorizar o companheiro, né, ou a companheira, cuidar da família, cuidar dos filhos, naturalmente há uma magia em torno disso, que enquanto você cuida disso, algo mágico, que aí eu chamo de Deus, tá cuidando da gente, de mim, por exemplo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a cuidar deles, de fato, me preocupar com a formação, e hoje meus 3 filhos são formados, o outro tá indo pra faculdade, cuidar mais da minha mulher, né, respeitá-la mais. Quando eu comecei a enxergar a vida dessa maneira, algo mágico, que eu volto a dizer que é aí que eu chamo de Deus, começou a entender que eu precisava ser cuidado também. Porque antes dela, minha vida era só sofrimento, praticamente. Não tinha nada. Eu não estou só dizendo de coisas financeiras, porque eu não tinha mesmo. Eu morava em cima da casa dos meus pais, não tinha nada. Quando nós casamos, eu tive que pintar um fogão velho que eu ganhei de presente. Para me casar, ela que me arrumou um terno que foi de um senhor que tinha sido falecido depois que eu fiquei sabendo, para me casar, que eu não tinha nem terno para morar. E minha festa, eu fui presente. Um deu uma salada, outro deu não sei o que, para casar. Não tinha nada. E minha vida, antes de conhecê-la. E quando eu conheci, ela começou a mostrar para mim que a vida não era mais daquele jeito que eu tinha até então. Que eu já tinha vindo de um outro relacionamento, que eu já tive 2 filhos naquele primeiro relacionamento. As pessoas me veem meus 4 filhos, pensam que é tudo filho dela. Não é, os 2 mais velhos é filho do meu primeiro relacionamento. Então, até quando que eu ia ficar, né, com aquela vida, tendo relacionamentos e não melhorando, né? E ela me fez enxergar isso. E aí eu enxergando isso, eu consegui dar uma diretriz na minha vida. E aí meus filhos cresceram, consegui ter as minhas coisas, minha empresa prosperou. Hoje eu tenho condições de dar um conforto para ela, para os meus filhos, para os netos que chegaram agora. E isso, é uma reciprocidade, né? Um relacionamento é uma via de mão dupla.
ela se doa de um lado, eu me dou do outro. Ela tem o jeito dela, como eu disse, né, no início, ela é a calmaria, eu sou a tempestade. E se é por isso que a gente tá junto há tanto tempo, quando eu tô muito agitado, ela com o jeitinho dela, sem brigar, ela faz eu entender que eu tô errado. E quando ela tá errada do meu jeito, ela entende, ela consegue entender que ela precisa melhorar em alguns aspectos, porque ninguém é perfeito. E com tudo isso, o que fica é entender que a família é a base. E o ministério principal que Deus deixou para o ser humano não é ir para a igreja, não é apenas ir para a igreja, não é você dizimar, não é você falar para todo mundo que você é uma pessoa boa, não é nada disso. É você, o maior ministério e a maior missão que Deus deixou na nossa vida para que a gente também seja feliz é a nossa família. Como tá a sua família? Você tá bem? Mas e a sua família? Então, assim, eu para ter uma roupa boa, eu sempre me preocupei, ela sabe disso, de ter comida em casa, meus filhos estão melhor do que eu. Hoje eu tenho condições de ter um carro bom, uma casa boa, mas quando eu não tinha nada disso, a prioridade era eles. Quando eles se tornaram pessoas de bem, quando eles se tornaram pessoas com suas profissões, quando eles se tornaram pessoas que podiam se sustentar, aí eu falei, agora é hora de eu pensar em mim. Porque a missão que Deus me deu tá cumprida, entendeu? Então, assim, família para mim, quem me conhece sabe que não é da boca para fora. Meus filhos, principalmente, que estão me assistindo, porque o que as pessoas falam, né, eu não me preocupo. Mas se você quer saber quem é o ser humano, você vai da família dela. Pergunta pro meu filho, minha esposa, pros meus pais, quem é o Jair? É um bom filho? É um bom marido? É um bom pai? Porque daí pra frente é o que a gente constrói. Quando não dá pra você colocar, por exemplo, no poder público, numa prefeitura, alguém que nunca foi nada dentro da família, que nunca fez nada pros filhos, que nunca fez nada pra mulher, que sempre maltratou, que sempre... Como você vai querer que uma pessoa dessa administre a sua casa, que é a sua cidade? Então, assim, a pessoa precisa entender quem é a pessoa para antes colocar no poder público, né? Eu costumo dizer isso. Então, graças a Deus, nesse critério de família, eu acho que eu consegui fazer o que Deus pediu. Que maravilha, porque eu acho que Deus, quando Ele quer abençoar o homem, Ele dá uma mulher. É isso aí. Muito E Ele me deu, viu? Parabéns. Eu tive foi sorte. Eu não estaria aqui conversando com você, não, se não fosse por ela. Que maravilha. E qual o seu sonho daqui pra frente? Pessoal, eu acredito que terminar a última missão nessa terra, que é formar o meu último filho, que é o Matheus, que tá com 17, vai pra faculdade no ano que vem. Ele quer fazer a minha área, eu falo pra ele, você é doido. Ele quer fazer comunicação social e tal. E eu acredito que se ele fizer, é ele que vai assumir posteriormente o grupo Cenário, né? Meu filho, o outro, o Rafael. Ele é do marketing, eu passei a minha agência para ele já, ele é dono da Visage. Ele foi se formar primeiro, aprender, e eu sabia que é tudo uma transição, porque nada é da gente aqui, a gente tá só usando. Passagem. Não é só de passagem. O que eu tenho hoje, da minhas casas que eu tenho, graças a Deus, meus cantinhos que eu tenho na praia, é a minha vez de usar. Nada é nosso. A gente tem essa falsa ilusão que é tudo nosso, mas não é nada nosso. Só chegou a hora da gente usar. Eu adquiri, que é meu papel, comprei, mas é só o meu momento. Daqui a pouco é eles que vão usar, daqui a pouco é os filhos deles. Então, eu acho que a única missão pessoal que eu tenho de vida é poder... Eu até falo pros 4, meu sonho é quando eu tiver mais velho, os 4 com diploma na mão e eu sentado num banco, numa poltrona, e os 4 segurando cada um o seu diploma. Na hora que isso acontecer, eu vou estar realizado nessa terra. Agora aqui fisicamente, materialmente, eu acho que eu tenho muito mais daquilo que eu imaginava que eu teria um dia. Você tem uma carreira ainda brilhante ainda pela frente. Você tem muito chão para queimar, muita lenha mas ainda. eu acho que a vida não se faz apenas de trabalho. Sim. Eu quero trabalhar, é bom trabalhar. Eu acho que a vida também faz de poder ter mais qualidade de vida, estar mais perto, né, da família, poder aproveitar mais os netinhos que estão aí. Claro que deixar de fazer o que eu amo, não vou fazer, mas dar uma maneirada e deixar os filhos fazerem, eu vou fazer isso em breve. Não em pequeno prazo, mas no médio prazo eu acredito que isso vai acontecer. Uma coisa muito importante, o marketing é a alma do negócio. Então, quem usa o marketing como uma ferramenta, principalmente os empresários, ele tem uma ferramenta maravilhosa para que seu produto seja visto por muita gente. Então, certeza. Sabendo usar e sabendo utilizar, ele vai ter principalmente você vai ter uma grande benfeitoria para muita gente, né? Concordo. E o que você dá de orientação para essa juventude de hoje em dia, que quer ser igual você que serve como referência para muitos apresentadores,
muitas pessoas do marketing, pessoas que querem se promover e crescer. O que você fez durante a sua carreira que é maravilhosa? Eu tenho um slogan que eu uso na TV Cenário, que o nosso compromisso é com a verdade. E a verdade não é só no jornalismo, é em tudo. Quando você trabalha com a verdade no serviço que você faz, você se propõe a pegar esse equipamento aqui, esse tripé de celular, e você fala que você vai entregar esse tripé para uma pessoa que comprou ele de você, com qualidade, que não vai dar problema, você se propõe a fazer daquilo que você prometeu a fazer. Sem gambiarra. Aí eu vou colocar um negocinho aqui atrás, ó, para não cair, mas depois que ele já me pagou, ele vai só reclamar e eu não tenho o que fazer. Então, que conselho que eu dou é que, independente do que você for fazer, e nesse caso é no marketing, no jornalismo, trabalha com a verdade. E a verdade é aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Na notícia, não dê uma notícia que você pode prejudicar alguém se não for verdade. Me recordo até que o Flávio Batista de Souzuinha, que foi preso, que foi vereador da cidade e tal, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, eu já cansei de ter muitos ranca-rabo com o Jair. Um dia que ele me deu uma homenagem na Câmara Municipal. É uma homenagem de trabalhos prestados para a sociedade. E ele subiu na tribuna e ele falou, eu já conheço o Jair há quase 20 anos no jornalismo. Eu já briguei, já fiquei com raiva dele, eu já falei um monte de coisas sobre ele, por conta das matérias que ele falou, que ele fez sobre mim. Mas eu só tô aqui assinando essa moção de aplauso para ele, porque mesmo eu não ter gostado das coisas que ele escreveu sobre mim, não teve uma vírgula que ele escreveu que não fosse verdade. Então, às vezes, você fala algo, você não vai agradar. Você não vai agradar todo mundo. Eu não tô nem aqui para agradar todo mundo também. O jornalista que agradar todo mundo, ele tem que tomar cuidado na profissão, que ele tá em profissão errada. Então, você não vai agradar. Mas a partir do momento que você faz com a consciência, você entrega o que você se comprometeu a entregar, que no meu caso é a verdade, eu preciso me preocupar com a verdade. Então o que eu falo para as pessoas que estão começando no jornalismo, na publicidade, na comunicação, deixa que o dinheiro seja a consequência do seu trabalho. O dinheiro tem que vir depois. Depois. Ah, estou precisando pagar uma conta e eu vou fazer isso aqui para pegar e depois eu me viro. Não faça isso. Que essa atitude que você vai fazer pode te queimar pro resto da sua vida. Se comprometa a fazer, que o dinheiro ele vem naturalmente. Eu falo para minha mulher que eu crio coisas que vêm assim hoje, que eu falo, como que eu consegui fechar 40 contratos em 3 dias? De um vídeo que eu fiz e postei nas redes sociais. Por conta, não é porque eu criei aquele projeto, aquele dia as pessoas gostaram. É porque a minha credibilidade durante 23 anos me faz hoje eu ter condições de viver e conseguir fazer algumas questões que as pessoas acreditam, né? Então é isso que eu dou o conselho para você. Não dá jeitinho, não. Vai pelo lado mais difícil, que às vezes é o que vai te dar resultado. Parabéns, que maravilhoso. Você quer deixar algum recado? Eu quero te agradecer, William. Eu que agradeço. Agradecer por ter convidado. Foi um privilégio poder ter esse momento com vocês. Muito obrigado. A esposa, também esposa, né? Noiva, né? Mas já profetizei. Já tá quase. Por ter convidado também a sua estrutura e todo mundo aí que vai acompanhar essa entrevista e principalmente a minha esposa que está aqui, que sempre me acompanha, e os meus filhos, que eu quero nomear os nomes, quero falar do Henrique, o Jair Henrique, o Lucas de França, o Rafael Matheus, os meus netos, né? A Heloísa, né? Que é a segunda, a Heloísa é a segunda, né? Ah, viu que eu acertei. Você pensou que ia falar que é a primeira, né? A Heloísa é a segunda, o Antônio é o terceiro e a Cecília é a primeira. Ah, acertei, né? Cecília, Heloísa e Anthony, meus netinhos. Os 3. Que Deus possa abençoá-los e que eles possam ser muito saudáveis e dar muita felicidade pra gente. Volte sempre, a casa é sua, que se precisar estamos à disposição. Somos muito contentes, muito orgulhosos do seu trabalho. Você é um homem de valor. Obrigado. Literalmente. Você é exemplo para muitos homens, que a gente se espelha em você. Obrigado. Fico até emocionado. Obrigado. Porque eu vi o que você passou com o seu primo, né? Foi uma coisa assim bem impactante, não é fácil. Você tá fazer seu trabalho e encontrar uma pessoa da sua família ali, né? Então não é fácil. E mesmo assim você tava lá, firme e forte, gravando e não parou nada e continuou e levou a sério tudo aquilo sem rabo preso com ninguém, né? É isso aí.
Muito obrigado. Eu fico continuo- feliz de estar aqui. Gostei muito de você, gostei muito aqui do seu espaço. É um lugar assim que a gente percebe que é um lugar harmônico, né? Tem lugares que a gente chega que a gente percebe que é pesado, e não é isso que eu senti aqui, é algo Abençoado por Deus. abençoado, e eu tenho certeza que vocês vão longe aqui com o trabalho e com honestidade. Eu acho que é isso que vocês pregam aqui, e é por isso que está dando resultado das coisas que vocês estão fazendo. Sim, muito obrigado, volte sempre. É isso aí, pessoal. Dá o like, compartilhem, inscreva no canal e a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Fica aí, volte sempre, muito obrigado e até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau.